Pois bem, viajar, interpretar a paisagem, conhecer novos panoramas, passear simplesmente. Às vezes, uma simples ruína pode ter uma série de histórias à nossa volta. Bom, como vários que sabem, eu trabalho no Parmite. Essa ruína aqui tem várias discrepâncias quanto à sua história. Alguns dizem que foi uma atalaia, um posto de vigilância do exército colonial português. Outros que foi a antiga Fazenda da Viração, produtora de café. Resquício justamente também da influência do Vale do Café. Pessoalmente, eu acredito que aqui era justamente uma fazenda da Viração. O motivo, tamanho e daí a interpretação da paisagem. Se fosse uma atalaia, seria um pequeno posto, talvez 5x5 para 2 soldados, um posto de vigilância. Um tamanho como esse seria para mais de 20 soldados o alojamento. Então não tem sentido um alojamento desse tamanho para um posto de sinalização. E além do mais, tem uma série de pés de café à nossa volta. Mas continuando a nossa viagem pelo Rio de Janeiro, pelo Vale do Paraíba e pelo Rio Paraíba do Sul que estamos descendo. O Rio Paraíba do Sul merece um apontamento específico. Na verdade, agora vamos seguir o caminho dele, falando dos vários municípios. Mas eu costumo dizer que todo guia de turismo tem que ser ambientalista. Por que ambientalista? Porque quando perdemos o patrimônio natural, perdemos o nosso objeto de venda, o nosso atrativo turístico. O Rio Paraíba do Sul hoje está morto, completamente poluído. Não temos como vender, por exemplo, um tour hídrico, isto é, um passeio de barco no Rio Paraíba do Sul, porque você tem um enorme passivo ambiental e as pessoas querem ver belas paisagens. Em volta do Paraíba nós temos basicamente pasto, nem plantio tem, cidades não tão urbanizadas assim e, infelizmente, água suja e sem vida. Isso é uma pena, porque justamente dificulta a nossa venda de um produto turístico. Então, a partir de hoje, cada um de vocês deve ser ambientalista, porque temos que preservar justamente a paisagem natural para a nossa venda. E esse é o passivo que nós temos quando descemos o Vale do Paraíba. Por exemplo, a cidade do engenheiro Paulo de Frontin é uma que pouco falamos do turismo. Lá você tem a cultura das rezadeiras, de novo, o etnoturismo, até porque lá você não tem quilombo reconhecido, infelizmente, mas a cultura negra ficou bem forte na sua zona rural. E para quem se interessa em turismo, talvez religioso, baseado na cultura das rezadeiras, por que não? Seria uma opção, realmente. E Paulo de Frontin, ou Frontão, é conhecido pela sua ponte suspensa, conhecida pelo turismo de aventura, no seu clássico hoje rapel. E para quem já fez o rapel nessa ponte, sabe que o rio que passa embaixo é nulo, quase não tem beleza. O que você tem é a fotografia da ponte, de fato. Bom, próximo a Paulo de Frontin, você tem justamente Miguel Pereira. Miguel Pereira é um desvio da curva, de certa forma. Você tem ainda o patrimônio ambiental muito bem preservado em vários locais. Hoje você tem o turismo rural, vendido em Miguel Pereira, cavalgadas, cicloturismo pode ser trabalhado lá, cachoeiras sim, por que não? E um detalhe, voo livre. É um local que tem-se voos comerciais. Peço cuidado para vocês nesse momento. Trabalhar com voo comercial é um problema, porque ele não é exatamente regulamentado, apenas voo de instrução é regulamentado. Então, sempre que vocês trabalharem com um piloto, peçam a sua certificação da federação, não clubes locais, ok? Ou se o clube local for reconhecido, justamente para dividir a questão da responsabilidade legal se houver um percalço, leia-se um acidente. Cada cabeça é seu guia. Pessoalmente falando, não acho tão interessante assim trabalhar com esse tipo de turismo, mas é uma possibilidade, a venda casada sim. Lembrando para cada um de vocês, vale a pena conhecer pilotos e com isso recomendá-los. Sempre pode trabalhar no quesito comissão quanto a essa questão. Engenheiro Paulo de Frontin é conhecido justamente pelos seus atrativos naturais, portanto, embora ainda não tão explorado e muito próximo daqui de fato. Toda a região de Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paracambi, nós temos atrativos ambientais, ecológicos, só não é bem trabalhado, realmente. Lembrando que Paracambi nós temos rafting. Poucos dias no Rio de Janeiro se trabalha com rafting. Lumiar, Paracambi, Angra dos Reis, salvo engano, Sana. Rafting é um modelo de turismo também bem interessante, regulamentado, certificado e interessante para o nosso trabalho, porque nós ganhamos basicamente com a logística. De certa forma, quase não fazemos o guiamento, porque contratamos uma empresa que já trabalha com isso.
Três Rios também tem um rafting bem famoso. Então nós temos várias cidades à nossa volta que trabalhamos com produto turístico específico, que não temos exatamente o trabalho em guiamento turístico. Precisamos interpretar a paisagem? Precisamos, mas quando vendemos o produto tal como rafting, não precisamos de fato. Vamos fazer o guiamento no percurso, no transcorrer, no deslocamento, quando do desembarque, mas depois disso é a empresa terceirizada de fato. Pati do Alferes é uma cidade que tem se ressignificado. O Festival do Chocolate tem sido muito elogiado e não tem sido tão vendido assim, embora o famoso pop seja o de Friburgo, e que eu não tenho ouvido falar tão bem assim nos últimos tempos. Mas Pati do Alferes é conhecido por um outro motivo, além dos seus casarios próximos, que são lindíssimos. A festa do tomate, o turismo de eventos. Vejam bem, no interior temos como trabalhar com turismo de eventos. A festa do tomate se tornou mais tradicional, acabou sendo a herança das nossas grandes feiras agropecuárias. Nos anos 80 nós tínhamos, e até início dos anos 90, a mais famosa era a Feira de Cordeiro. E o turismo de eventos é basicamente o quê? De novo é logística. Organizar a caravana, botar o pessoal no ônibus, tudo devidamente regularizado, óbvio, seguro e etc. Levar para o evento e recolher ao fim. Hoje nós temos praticamente só a festa do tomate, mas no passado nós tínhamos em dezenas de cidades eventos como estes, com shows ao vivo, muitas vezes gratuitos. As pessoas ficam o dia todo no show, o dia todo na feira e depois recolhemos as pessoas. Pessoalmente é uma modalidade de que dá trabalho. Você tem que ter muito jeito para isso. E pode ser uma boa opção, sim. Afinal de contas, as pessoas lidam muito com o modismo. Se na festa do tomate, por exemplo, tiver uma boa chamada, um bom cantor, você consegue vender relativamente fácil, baseado nessa propaganda. É o turismo de eventos que acaba sendo sempre vendido, sempre perpetuado. Mas essas cidades, todas elas sofreram a herança do café. Pois bem, saindo do Centro-Sul e entrando agora para o nosso Noroeste fluminense. O Noroeste é um caso também à parte, porque agora vamos desviar do Rio Paraíba do Sul e vamos seguir um afluente do Paraíba do Sul, o Rio Bomba, justamente subindo em direção norte-noroeste, e vamos até o extremo norte. O Noroeste Fluminense tem uma história trágica ambiental. É a região do Rio de Janeiro que tem menos cobertura da Mata Atlântica do estado. Foi o mais desmatado, porque entrou lá a cana-de-açúcar, entrou o café, e o café foi devastador, porque o clima não era propício para o café nessa região, e entrou o gado. Então nós temos em toda essa região um passivo ambiental simplesmente brutal, e se repararem bem, até na consciência de vocês, qual cidade turística não tem o meio ambiente, o ecossistema preservado? Parem para pensar sobre isso. Podemos não vender o ecoturismo em uma atividade turística nossa, mas sempre temos que ter aquela paisagem natural em algum grau. Isso vende, ajuda a vender, porque as pessoas, consciente ou inconscientemente, buscam isso. Não importa qual tipo de turismo mas sempre tem que ter algum grau de valorização dessa paisagem. Toda cidade turística tem ecossistemas preservados. Rio de Janeiro, Petrópolis, Paraty, Búzios, qualquer cidade turística famosa, clássica. Raras são as selvas de pedras turísticas, tal como São Paulo, mas São Paulo demorou para o turismo surgir de fato. Foi um outro caso, uma outra situação, de fato. Fui. Mas o Noroeste é essa tragédia do meio ambiente. Por exemplo, Aperibé. Aperibé é uma cidadezinha que foi, como eu disse, devastada. Só temos lá do lado dela a Serra da Bolívia, que é uma pequena serra com formações graníticas bem interessantes, não posso negar, mas que, dada a distância, não é vendável. No turismo nós temos que sempre pensar no acesso. Então temos que estudar sempre o quê? As principais estradas, o acesso. Vai organizar uma viagem? Fazer a pesquisa para saber se o acesso está bom, tem a melhor velocidade de cruzeiro para o seu ônibus, e assim vai. Então tem serras que não são vendidas, tem florestas que não são vendidas, tem cidades lindas turísticas que não são vendidas. E o Noroeste passa por isso, os acessos não são exatamente bons. Ou vamos para lá, podemos ir para lá pela Rio Bahia, que é uma volta bem considerável, e depois entrando via Minas Gerais quase, para as cidades como Pádua e etc., ou via Campos, que por si só é uma distância muito considerável, embora a estrada 040, salvo engano, tenha tido uma boa melhora, 116, tenha tido uma boa melhora, afinal ainda tem-se a distância a ser levada em conta, e além do mais de Campos, temos que depois subir a serra
de certa forma, em direção a São Fidélis, para daí acessar o seu interior. Um local desses clássicos que poderia ser explorado pelo turismo é Bom Jesus Tabapuana. Até historiograficamente falando, já que estamos em Niterói, a cidade de origem da família do Jorge Roberto Silveira, governador e depois o filho dele, prefeito de Niterói, uma família política tradicional aqui da nossa região. Bom Jesus Tabapuana tem um rio belíssimo, o Rio Tabapuana, um rio consideravelmente conservado, muito melhor que Paraíba do Sul, com cachoeiras e corredeiras lindíssimas, que deve ter cada rafting interessantíssimo, porém a distância é a nossa inimiga. O Noroeste é muito distante. Para se ter uma ideia, tem-se um sotaque específico diferente do nosso aqui. Dada essa distância, o maior contato, a maior influência cultural, a influência mesmo econômica, acaba sendo com Minas e Espírito Santo, essa região. E tendo como seu principal polo, aqui no Rio de Janeiro, das cidades cariocas, Itaperuna e mesmo Campos do Goytacazes. Mas Bom Jesus é uma cidade que vale a pena ser conhecida pelo seu atrativo natural e também, às vezes, pelos suas peculiaridades. Bom Jesus de Tabapuana é a cidade com a menor, era pelo menos, com a menor IDH do Rio de Janeiro, isto é, a cidade mais pobre do Rio de Janeiro. E se tem uma coisa que locais nessa situação geram, que são bem interessantes, é a pouca alteração da sua arquitetura. E em Bom Jesus nós temos o distrito de Rosal. O distrito de Rosal é um pequeno vilarejo que é uma arquitetura basicamente da transição século XIX, início do século XX. É uma cidade que parou no tempo e hoje está se tornando para o turismo regional uma opção. E, baseado no fato de ser uma vila inteira com arquitetura conservada do século XIX e século XX, essa vila, para o turismo regional, tem começado a ter alguns festivais, como o Festival de Chorim e Sanfona, tem sido incentivados lá nessa região, sim. E está começando a ter algum grau de repercussão. Mas é porque fator imitação, conservatória foi assim, a seresta, divulgação e com isso o turismo. Para o carioca, Rosal é muito distante, mas se você trabalha sempre com conservatória, quiser um paralelo, nós temos um paralelo, aonde? No extremo norte do Rio de Janeiro, apenas uma questão de variar. Um ponto que eu esqueci de comentar, então vale o resgate, a geografia e a interpretação da paisagem. E o fator raridade é fantástico para o turismo. O Rio de Janeiro praticamente não temos cavernas, temos grutas graníticas apenas, poucas. Parque Nacional da Tijuca, e outros locais mais. Mas as grutas, as pessoas têm um mito, uma coisa tão clássica, com os espeleotemas, estalactites, estalagmites. Só que isso só existe em locais com calcário. E por incrível que pareça, o Rio de Janeiro tem calcário. Entre o município de Cantagalo e Cambuci, e Raposo, onde então, você tem exploração justamente de mármore nessas regiões. Onde tem calcário, você tem chances de ter grutas tradicionais e clássicas. E em Cantagalo, voltando um pouco, nós temos grutas ali, ainda não abertas ao turismo, pequenas. Mas na geologia temos um detalhe interessante. As grutas calcárias, quando você tem a jazida calcária, você pode de uma hora para outra descobrir grutas. Às vezes o fazendeiro tem uma gruta na sua propriedade e por não ver importância, não divulga. Então, às vezes, temos a qualquer momento, talvez, um produto turístico nessa região centro-sul e para o noroeste, bem interessante que pode vir a surgir. Essa região é conhecida no turismo como o Noroeste das Águas, dada a sua enorme quantidade de fontes de águas minerais nessa região. Só que, de novo, dada a distância, ela é trabalhada basicamente como turismo local, turismo regional.